Fala aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo e dessa vez a gente vai continuar falando um pouquinho sobre fisiologia sensorial, só que agora a gente vai focar em um conteúdo mais específico que é a nocicepção. Então a gente vai entender como que a dor ela vai ser percebida pelo nosso sistema nervoso, certo? E aí a gente tem que a primeira etapa da nocicepção vai ser a ativação dos nociceptores, certo? E aí a gente tem que esses nociceptores eles vão ser encontrados em vários tecidos pelo nosso corpo. Então a gente tem nociceptores, por exemplo, na nossa pele, a gente tem nociceptores nos nossos músculos, a gente tem nociceptores nos ossos, a gente tem nociceptores nas articulações, tá? Então em todos os tecidos, com exceção do nosso sistema nervoso central, beleza? E aí a gente tem algumas etapas da nocicepção. Tá? Então primeiro a gente tem lá o nosso nociceptor, que ele vai se projetar até a periferia, certo? E esse nociceptor, ele vai conduzir um estímulo doloroso até o corno dorsal da medula espinal, que está a nossa medula. E aí lá na medula, deixa eu fazer uma mais bonitinha, né? Ficou meio feia essa medula aí. E aí lá na medula a gente vai ter a comunicação desse nociceptor com um neurônio de segunda ordem, certo? Esse neurônio de segunda ordem vai levar esse estímulo da dor lá para o tálamo, lá no nosso sistema nervoso central, e essa dor ela vai ser interpretada, certo? Então a dor ela possui algumas etapas. A primeira etapa a gente chama de transdução da dor. Então basicamente a gente tem vários tipos de estímulos dolorosos. Então a gente tem estímulos que podem ser químicos, a gente tem estímulos mecânicos, a gente tem estímulos térmicos, e todos esses estímulos podem gerar, ali podem fazer com que a gente tenha o nosso limiar de neurônios nociceptivos sendo ativado, e aí a liberação de um potencial de ação que vai fazer com que ele acione esse neurônio de segunda ordem, que leva à projeção desse estímulo doloroso até o sistema nervoso central, beleza? Depois a gente vai dar um zoom aqui para a gente ver o que acontece, mas só para vocês entenderem. Então aqui a segunda etapa seria a transmissão da dor, certo? Depois a gente tem ainda uma outra etapa, que é a modulação. Então a gente tem neurônios que saem lá do sistema nervoso central e eles vão modular a dor aqui na medula. Então a gente tem a modulação da dor. E aí quando essa dor chega lá para o sistema nervoso central, ela vai ser percebida. Então a gente tem o processamento. E aí quando essa dor ela é processada, aí a gente tem a percepção dela, beleza? Só que a dor só é processada quando ela chega no encéfalo. Aqui na medula, a gente não sente a dor ainda, beleza? Bom, então vamos lá. Começando um pouquinho sobre a transmissão. Vamos falar sobre... a gente vai falar depois sobre o processo de transdução, mas vamos começar pela transmissão da dor. Tá? Então, quais são as vias da nocicepção? Vamos começar falando dos nociceptores, antes da gente ir para as vias da nocicepção. Então, a gente tem dois tipos de fibras nociceptivas. A gente tem as fibras do tipo C e a gente tem as fibras alfa-delta. Perdão, as fibras do tipo delta, né? Que são fibras mielinizadas. Tá? A gente tem as fibras delta. As fibras do tipo C, elas são fibras que elas não têm bainha de mielina. Então elas vão transmitir a dor de uma forma mais lenta. Então elas são conhecidas justamente por serem fibras lentas, relacionadas à dor lenta, que é uma dor mais difusa, né, que tem uma menor intensidade e ela é mais prolongada, ela tem uma maior duração. E aí a gente tem as fibras delta, que são fibras que transmitem a dor de uma forma um pouco mais rápida.
Então elas são relacionadas com a dor rápida. E aí a dor rápida ela é uma dor localizada, né? Então a gente sente ela em um ponto específico. E ela é uma dor aguda e de alta intensidade. Certo? E aí a gente percebe esses dois tipos de dor. Então a gente tem a ativação desses nociceptores, o que eles vão fazer? Eles vão ser ativados, e aí quando eles são ativados, vão despolarizar e levar esse sinal até o sistema nervoso central. Tá? Vamos primeiro, né, lá na medula, com o neurônio de segunda ordem, e vai chegar no sistema nervoso central para ser processado. Então imagina assim, como é que eu vou diferenciar, né? Como é que eu faço para diferenciar esses nociceptores? A gente tem um exemplo, né, que fica mais simples aí. Então imagine que você está andando lá pela casa, e aí você bate o seu pé, bateu lá o seu dedão na quininha da mesa. Né? Cara, quando você tá à noite, né, andando lá e você bate o seu pé ali na quina da mesa, meu, dói pra caramba, né? Então você deu uma encostadinha ali, na hora você sente uma dor aguda, né? Então você sente uma dor forte, bem localizada ali onde você bateu, uma dor bem intensa, tá? Na hora que você bate. E aí dá um tempinho, você começa a sentir o quê? Uma dor mais difusa, né? Uma dor como se fosse ali, uma dor latejante, né? Que persiste aí por um tempo maior. Aquela primeira dor que você sente, quando você, logo após você bater o dedo ali na quininha da mesa, é uma dor rápida, então uma dor intensa, localizada, é uma dor bem aguda. E depois de alguns minutos, você continua sentindo o seu pé meio que latejando, né? O seu dedo, uma dor mais difusa, né? Então uma região maior ali e tal. E aí essa dor é pela ativação das fibras do tipo C, é uma dor mais lenta. E essas fibras do tipo C, elas também estão relacionadas com a transmissão, né? E com com outro estímulo que a gente tem, que é a coceira, né? Então, são essas fibras aqui que ativam, né? Fazem com que a gente tenha a coceira, quando a gente tem algum tipo de dor, beleza? Então, de modo geral, basicamente, seria isso em relação a esses tipos aí de nociceptores. E agora vamos falar um pouquinho sobre as vias da nocicepção. Tá? Então, vou fazer um esqueminha aqui e aí a gente já volta para continuar. Bom, então vamos lá, eu fiz um esqueminha aqui, tá? Mais simples. E aí a gente vai começar por ele, depois a gente vai aprofundando mais em outras partes. Então primeiro a gente quer ver essas vias da nocicepção. Vamos lá. Quando a gente tem algum estímulo doloroso, certo? A gente tem que o estímulo doloroso ele pode ser acompanhado de uma lesão tecidual ou uma lesão potencial. Então às vezes eu posso não ter uma lesão tecidual, mas mesmo assim ter dor. Só que vamos pensar no estímulo doloroso causado por uma lesão tecidual. Tá? E aí, nesse caso, essa lesão tecidual gera uma inflamação. Então, é uma dor relacionada a um processo inflamatório, é um processo de dano tecidual mesmo. Quando eu tenho uma inflamação, eu tenho a liberação de vários mediadores. Tá? Deixa só eu explicar antes o que é essa imagem aqui. Tá? Então, aqui a gente tem lá aqui a gente tem o sistema nervoso central, aqui a gente tem a medula, aqui a gente tem um neurônio nociceptivo de primeira ordem, e aqui a gente pegou o terminal axonal dele e deu um zoom, beleza? É isso que a gente tem nesse esqueminha aí. Então, voltando aqui, a gente tem um estímulo doloroso que está acontecendo por conta de uma inflamação. E aí, nessa inflamação, a gente tem a liberação de vários mediadores inflamatórios, certo? Então, a gente tem, por exemplo, liberação de histamina, a gente tem a liberação das prostaglandinas, pelas próprias células de defesa que chegam ali na região, né, para causar essa inflamação. A substância P também, a serotonina, né, que é liberada pelas plaquetas. E o que acontece? Essas substâncias vão se ligar a receptores que estão presentes aqui nessa membrana, né, do nosso receptor, da nossa terminação nervosa livre. E a gente tem vários tipos de receptores para essas moléculas se ligarem, certo? Dois receptores que são bastante estudados e já são bem conhecidos são receptores da família TRP, né, que são receptores térmicos. Então a gente tem o receptor TRP V1, tá? Então essa família de receptores TRP, a maioria deles são receptores térmicos.
E aí o TRPV1 é um receptor térmico que ele vai captar principalmente o calor. Então ele é um nociceptor. E lá nesse nociceptor a gente tem esses receptorzinhos, esses canais, né, TRPV1. Ele vai captar o estímulo do calor, certo? Calor excessivo, ou seja, acima de 45 graus, que é um calor que me causa dor, que queima, certo? E esses receptores, eles também chamam a atenção porque eles também são ativados por uma substância presente nas pimentas, que é a capsaicina. E esse é o motivo de algumas pimentas elas causarem aquela sensação de queimação, porque elas vão ativar esses receptores nociceptivos. E a gente tem uma outra família de canais, né, outro grupo de canais que também pertence à família TRP, que são os canais TRPM8. Esses canais TRPM8, eles são receptores, né, que vão captar os estímulos de frio excessivo, né, que possa causar uma dor. Então ali, por exemplo, abaixo de 0 graus, né, ou 0 graus, certo? Aí já tem um estímulo que gera dor, que vai gerar ali uma sensação desconfortável. E esses receptores, o que é legal deles é que eles também são ativados por uma substância que é o mentol, presente, né, ali na menta. E por isso que alguns alimentos, né, que contêm a menta ou alguma coisa de menta, que contém esse mentol, eles dão uma sensação de refrescância quando a gente toma, né, ou quando a gente come e tal, enfim. Beleza? Então são dois receptores que já são bem conhecidos e bastante estudados. E a gente tem outros que ainda estão sendo estudados. Mas basicamente, quando esses neurotransmissores se ligam a esses receptores, que são liberados pelas células inflamatórias, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma despolarização dessa célula. Então a gente vai ter a entrada de sódio, por exemplo, certo? E a gente vai ter um potencial de membrana. Dependendo da intensidade desse estímulo, a gente vai alcançar um limiar e aí vai ter disparo de um potencial de ação. E aí o que vai acontecer? Imagina que aqui eu tenho esse estímulo doloroso aqui, certo? Esse potencial de ação ele vai se propagar através desse neurônio de primeira ordem. Então esse neurônio pretinho é o nosso receptor, né, de primeira ordem. E aí lá na medula, o que ele vai fazer? Ele vai se comunicar com dois neurônios. Um desses neurônios que ele se comunica é um interneurônio inibitório que está aqui. Tá? Então esse neurônio azulzinho é um interneurônio inibitório. Que está inibindo quem? Uma das vias ascendentes da dor. Que é essa via que eu estou desenhando aqui agora. Beleza? E aí o que acontece? Essa fibra aqui de primeira ordem, vamos supor que é uma fibra do tipo C. Tá? O que ela vai fazer? Ela vai inibir esse neurônio inibitório, que estava impedindo o sinal da dor de ir para o sistema nervoso, e ela vai estimular esse neurônio aqui, que a gente chama de neurônio de segunda ordem. Então, esse neurônio aqui é um neurônio de segunda ordem. E aí, o que esse neurônio de segunda ordem faz? Ele vai cruzar a linha média aqui da medula, certo? Então, ele cruza a linha média da medula, aqui no trato ventromedial, e aí ele vai ascender até o tálamo. E aí quando ele chega no tálamo, quando essa dor chega lá no tálamo, esse impulso ele vai ser, né, ó, fazer aqui, ó. Então ele foi lá, chegou no tálamo. Ele vai ser enviado para outras áreas do nosso encéfalo. Uma dessas áreas a gente já conhece bem, que é o córtex somatosensorial, onde a gente tem a representação de várias partes do nosso corpo e tal. E a gente vai ter a percepção da dor. Só que esse estímulo, ele também é mandado para outras regiões lá no encéfalo. Como, por exemplo, o hipotálamo, certo? E aí, quando essa dor chega no hipotálamo, a gente pode ter algumas outras coisas associadas com a dor. A gente pode sentir náuseas, a gente pode sentir que tem um aumento da sudorese, né, dependendo da intensidade da dor. Essa dor, esse estímulo doloroso também pode ser mandado, né, esse simulador pode chegar a outras áreas, que eu vou colocar aqui só para a gente contextualizar, né, esse quadrado aqui, tá, que são áreas límbicas, por exemplo. E aí essas áreas límbicas estão relacionadas com a questão afetiva e emocional da dor.
que é um componente importante. Então, por isso que a gente diz que o processamento da dor, ele é multifatorial. Então, a gente tem várias áreas, tem várias outras áreas também envolvidas. Mas a gente tem que a dor ela é multifatorial. Então, tá aqui o córtex somatosensorial. Então, todas essas áreas vão atuar juntas, né? E aí, com base nisso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a percepção da dor, certo? E aí, novamente, o que é importante a gente lembrar? Que a gente só vai sentir a dor quando a dor chega no nosso sistema nervoso central, quando a dor chega no encéfalo. Então, aqui na medula, muitas vezes o que acontece é que esse neurônio de primeira ordem, ele se comunica com o neurônio de segunda ordem, né? Com esse neurônio de segunda ordemzinho aqui. E esse neurônio de segunda ordem, ele pode fazer o quê? Se comunicar com outro neurônio, que é um neurônio motor aqui do corno anterior da medula. Lembra que eu tenho 3 cornos na medula: posterior, anterior e medial, ou médio, né? E aí esse neurônio motor, o que ele vai fazer? Ele vai se projetar até um determinado músculo e ele vai estimular o que a gente chama de reflexo medular. E um reflexo medular muito comum, quando a gente tem alguma sensação de dor, é o reflexo de estiramento. E aí a gente usa aquele exemplo da panela, né? Então imagine que você está lá alguém fazendo almoço, você está cozinhando, e aí você encosta a mão na panela quente. Qual que é a primeira reação que você tem? Tirar a mão da panela quente, tá? E o que significa por que você tira a mão da panela quente primeiro? E depois você sente a dor, né? Depois que você tirou a mão, dá um tempinho, você começa a sentir a dor, o dedo queimando ali e tal. Por que primeiro você tira a mão e depois você sente a dor? Porque o sinal ele chega primeiro na medula, então primeiro ele vai chegar nessa região aqui, e aí você tem um reflexo medular. E aí depois ele vai subir lá pro encéfalo, beleza? E aí você vai ter a percepção da dor. E aí assim, essa imagem já está bem bagunçada, né? Mas depois eu vou fazer um outro esqueminha para simplificar. Mas a gente tem uma outra via. Então a gente ainda tem neurônios que vão sair de regiões lá do nosso encéfalo e vão se projetar, ó, esse risquinho verde aqui. Vão se projetar até aqui e aí eles vão fazer a modulação da nossa dor, beleza? Mas eu vou fazer um outro esqueminha para a gente dar um zoom aqui, né? Agora nesse próximo esqueminha a gente vai dar um zoom de tudo isso aqui para a gente ver de uma forma um pouquinho mais clara, para a gente tentar entender o que acontece ali na medula, beleza? Para a gente ter a dor ascendendo até o sistema nervoso central e a modulação dela. Bom, então vamos lá. A gente pegou agora esse quadradão aqui que está todo bagunçado, a gente foi e deu um zoom nele, e agora a gente está vendo aquele pedacinho da medula ali aumentado, tá? Então a gente vai focar nessa parte aqui. E aqui a gente tem 4 neurônios e várias vias diferentes. Então a gente tem esse neurôniozinho aqui de preto, ele é um neurônio de primeira ordem, certo? Então é aquele neurônio que está vindo lá da periferia, tá? Então ele vem da periferia e ele chega na medula. E aí esse neurônio ele está se comunicando com esse outro aqui, certo? Que é um neurônio de segunda ordem. Esse neurônio de segunda ordem, ele é a via ascendente da dor. Ele quem vai cruzar a medula e levar essa dor até o meu sistema nervoso central, até o meu encéfalo. Aí aqui eu tenho o meu interneurônio, e aqui eu tenho, de verdinho, a minha via descendente lá do encéfalo, ou seja, neurônios que saem do encéfalo e se projetam até a medula, que são responsáveis por fazer a modulação da dor. E aí, como é que tudo isso vai acontecer? Através de neurotransmissores, certo? E neuromoduladores. Então, vamos lá. Esse neurônio aqui, o neurônio de primeira ordem, ele tem várias vesículas. E nessas vesículas, a gente vai ter várias substâncias. Dentre essas substâncias, a gente tem um neurotransmissor que é extremamente excitatório. E aí a gente vai ter, quando o potencial de ação chega aqui no final, essa vesícula se fundindo aqui na membrana. E aí a gente tem a liberação desse neurotransmissor, que é o
glutamato. Tá? O glutamato ele é um neurotransmissor excitatório. Por quê? O glutamato ele vai se ligar a receptores que estão presentes aqui na membrana desse neurônio de segunda ordem, que são receptores do tipo AMPA e NMDA, beleza? Esses receptores AMPA e NMDA, quando o glutamato vem aqui e se liga a esses receptores, a gente vai ter a entrada de sódio, eles são receptores ionotrópicos de sódio, a gente vai ter a entrada de sódio, certo? E aí o sódio vai fazer essa célula despolarizar e a gente vai ter esse impulso sendo levado para onde? Para o sistema nervoso central. E aí eu tenho a dor sendo percebida, certo? E aí o que a gente tem, né? Em alguns casos a gente tem esse neurônio aqui, esse interneurônio. Esse interneurônio, ele é um interneurônio inibitório, certo? Então o que ele libera aqui? Ele tem neurotransmissor GABA. E aí quando esse neurotransmissor GABA ele é liberado, esse neurotransmissor GABA, ele vai se ligar a receptores GABAérgicos, aqui nesse terminal axonal do neurônio de primeira ordem. E aí quando ele se liga a esse receptor aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter entrada de cloreto, que é um íon com carga negativa, que vai deixar essa célula aqui pré-sináptica mais negativa, certo? Vai hiperpolarizar ela. E aí a gente tem a liberação de menos neurotransmissores. Beleza. Só que em alguns casos a gente viu que esse neurônio de primeira ordem, o que ele faz? Ele consegue inibir esse interneurônio, certo? Então, ele consegue liberar neurotransmissores que vão se ligar a receptores aqui, a gente tem a inibição desse interneurônio. Em outros casos também, tá? Então vamos lá. Vou apagar isso aqui só pra gente ir entendendo qual que é a função desse interneurônio. E aí a gente tem as vias modulatórias descendentes. O que elas vão fazer? Então vamos imaginar assim, a gente tem a dor chegando no sistema nervoso central, e aí a gente tem as vias que descem do sistema nervoso central, que são as vias opiáceas, né, ou as vias opioides. E aí esses opioides, quando eles são liberados, então aqui, isso aqui a gente já viu, né, o glutamato, vamos apagar, e a gente tem a liberação dos opioides. A gente tem vários tipos de opioides, a gente tem as beta-endorfinas, as encefalinas, as endorfinas mesmo, as morfinas. Quando liberados, os opioides, o que eles vão fazer? Eles vão se ligar a receptores opioides que esse neurônio de primeira ordem tem. Então, esse neurônio de primeira ordem ele também tem receptores opioides. E aí a gente tem 3 tipos de receptores opioides. A gente tem os receptores opioides mu, kappa, vou escrever o nome, que é mais fácil, e delta. E esses receptores opioides, eles são receptores opioides ligados à proteína GI. E aí, quando eles são ativados, a gente vai ter o quê? Uma inibição desse neurônio de primeira ordem, desse neurônio, esse nosso receptor primário ali, tá? E o que acontece? A gente tem os opioides se ligando a esses receptores, e esse neurônio de primeira ordem sendo inibido. E aí, em vez de ele liberar um monte de glutamato, ele vai liberar menos glutamato. Então, tenho menos glutamato sendo liberado. Vou escrever aqui bonitinho. Tenho menos glutamato sendo liberado e se ligando a esses receptores AMPA e NMDA. Então, eu vou ter menos estímulo doloroso, eu vou ter menos potenciais de ação relacionados à dor chegando para o meu encéfalo. E essa interpretação da dor, ela vai ser menor, porque tem menos estímulo chegando, beleza? Então a gente deu um zoom ali, essa parte assim, é um pouquinho mais densa, né? Muita coisa de receptor, neurotransmissor e tal, mas o pessoal da farmácia usa bastante, né? Então a gente tem vários fármacos, por que eu dei um zoom nisso aqui? Porque a gente tem vários fármacos que vão atuar nessas vias. Então a gente tem, por exemplo, os fármacos opioides que vão atuar nessas vias, a gente tem os analgésicos, né, que vão bloquear ali, por exemplo, canais AMPA, os opioides que a gente toma se ligam aos canais kappa, delta e mu. Então a gente tem fármacos que atuam nessas vias. Então é importante a gente conhecer aí o que está envolvido. E quando a gente fala dos opioides, eles têm uma outra função. Tá? Os opioides eles atuam a nível medular e também a nível bulbar,
certo? Então, essa via descendente opioide, ela atua na via bulbar também, porque lá no nosso bulbo, eu não vou desenhar aqui, mas a gente tem neurônios GABAérgicos, né? A gente tem centros GABAérgicos ali, que inibem um neurônio que a gente chama de neurônio bulbopetal, que é um neurônio GABAérgico também, de vir aqui inibir, né, esse sinal ascendente. E aí, quando os opioides eles inibem um neurônio inibitório que tem lá no bulbo, a gente vai ter um sinal descendente inibitório vindo aqui para a medula e impedindo aí também com que esse neurônio de primeira ordem libere ali os potenciais, né, libere ali o glutamato e os neurotransmissores, o glutamato e a substância P, para ativarem esse neurônio de segunda ordem e aí levar o sinal. Tá? Mas basicamente é isso, de modo aí mais geral. Então essa parte é a parte que dá uma bugadinha maior, mas isso aí já foi. E agora vamos falar um pouquinho sobre a modulação da dor, só que a gente vai falar de uma modulação diferente. A gente fala da teoria das comportas, né, ou teoria dos portões da dor, que é uma teoria muito antiga já que a gente tem, só que é uma teoria que explica um mecanismo de diminuição da percepção da dor. Tá? Eu já vou explicar para vocês. A gente fala sobre a teoria portão da dor. Bom, então vamos lá. Aqui eu fiz uma medula grandona e aqui a gente tem um encéfalo pequenininho, tá? Então isso aqui seria um encéfalo. E aí aqui a gente tem aqueles neurônios, né, as fibras do tipo C, que vão levar o estímulo da dor até a medula, vão se comunicar com o neurônio de segunda ordem, e esse neurônio de segunda ordem vai cruzar a linha média e vai subir até o encéfalo. Só que isso aqui é uma fibra do tipo C, tá? Então a gente tem as fibras do tipo C, por exemplo, tá? Primeira ordem. Só que aqui na periferia, né, vamos imaginar que isso aqui é o meu braço. Então eu peguei um zoom ali, dei um zoom de neurônios que estão ali na região do meu braço, de um corte que eu fiz. E aí vamos imaginar que eu fui, ou então eu bati o braço em alguma coisa. O que a gente faz geralmente quando a gente bate o braço? A gente bateu ali, aí você vai na hora, você dá uma esfregadinha. E aquilo ali diminui um pouco a sua dor. Por que isso acontece? Por quê? Vamos supor que você bateu ali, né, e aí você ativou aqueles nociceptores, você sentiu a dor. Aí você vai e esfrega a região. Quando você esfrega, você tem ativação de outros receptores, que são os receptores alfa e beta. São receptores mecânicos. E aí esses receptores, que eles têm um diâmetro maior, eles vão levar uma informação rápida também até a sua medula. E aí eles vão se comunicar com neurônios, né, que não são esses mesmos neurônios da dor, mas eles vão se comunicar com outros neurônios lá na medula, que na parte ventral, na parte posterior também, no corno posterior. E aí a gente vai ter esse estímulo sensorial chegando ao encéfalo. E a gente tem dois estímulos diferentes chegando até o encéfalo, certo? Uma outra coisa que acontece, que é a mais comum, né, a teoria do portal da dor mesmo, aqui a gente tem aquele interneurônio inibitório, lembra? Então aqui a gente tem um interneurônio inibitório. E aí essa fibra do tipo C, o que ela faz? Ela inibe esse interneurônio inibitório e ela estimula a via ascendente da dor. E aí essas fibras alfa e beta, elas conseguem vir aqui e estimular esse interneurônio inibitório. E aí esse interneurônio inibitório, o que ele vai fazer? Ele vai inibir a via ascendente, certo? E aí você tem uma diminuição do impulso doloroso que está chegando para o sistema nervoso central. Por quê? De novo, essas fibras alfa, elas conseguem ativar o interneurônio inibitório, que é esse aqui, tá? E esse interneurônio inibitório, ele vai inibir essa via ascendente, esse neurônio ascendente, de levar o impulso da dor até o sistema nervoso central. Então eu tenho aqui um balanço. De um lado eu tenho a fibra do tipo C ativando esse neurônio de segunda ordem, e do outro eu tenho um interneurônio que está inibindo ele. Então vai chegar sinal da dor? Provavelmente sim, só que a percepção da dor vai ser muito menor. Por isso que a gente tem um alívio da dor, né, uma diminuição da dor,
depois que a gente bate o braço, vai lá e esfrega um pouquinho. Então você esfrega um pouquinho, e aí você ativa aqueles receptores, e aí você tem uma diminuição desse estímulo doloroso chegando no seu sistema nervoso central para ser interpretado. Isso é conhecido como teoria do portão da dor. E aí, para fechar, tem um outro termo que eu acho que é importante a gente dar uma lembrada, que é em relação à dor visceral. Então, a dor visceral, muitas vezes, ela se manifesta como uma dor que a gente chama de dor referida. Por quê? A gente tem uma dor em alguma víscera, então lá dentro do nosso organismo, e aí a gente sente numa região fora. Então eu posso ter, por exemplo, a dor do infarto do miocárdio. Ela é uma dor que ela é referida na região do ombro, do braço, do pescoço, né? Só que é um infarto do miocárdio, uma situação de isquemia que está acontecendo no meu coração. Só que a gente tem essa dor referida. Por quê? Lá nas nossas vísceras, vamos supor aqui no caso do coração, a gente tem receptores. E aí esses receptores eles podem ser ativados, e aí eles vão para onde? Vou fazer outra medulinha aqui do lado. Eles vão lá para o corno dorsal da medula. E aí eles vão se comunicar com os mesmos neurônios que levam o sinal somatosensorial ali. E aí a gente tem esse sinal somatosensorial chegando lá no nosso sistema nervoso central, no nosso córtex somatosensorial. E aí o nosso corpo ele tem a percepção daquelas áreas referentes ao homúnculo, né? Então a gente não tem uma representação visceral específica, né? Mas a gente tem áreas do nosso corpo. E aí, como a gente tem uma confusão, é como se tivesse uma confusão nessa comunicação entre os nossos receptores viscerais e os nossos receptores periféricos, os nossos receptores que eles estão lá na minha periferia, certo? Então, os nossos receptores viscerais e os nossos receptores periféricos, eles vão se comunicar com o mesmo neurônio de segunda ordem. E aí a gente tem uma confusão aqui nessa comunicação, tá? Seria mais ou menos isso. E aí a gente tem a percepção de uma dor no coração, por exemplo, sendo sentida, né, ou sendo referida na região de ombro, braço, né, membro superior ali, pescoço, certo? Isso a gente chama de dor referida. E aí tem a dor do membro fantasma também, quando a pessoa tem uma amputação de algum membro, alguma coisa assim, e ela ainda sente dor naquele membro. E aí essa dor fantasma, ela vai estar associada a uma alteração na organização desse sistema nervoso mesmo, ou ela pode ter uma hiperativação de nossos receptores, na onde teve aquela lesão ali, né? Enfim, aí já é uma outra coisa mais complexa, mas só pra gente entender, tá? Então, esse vídeo foi um vídeo mais geral, assim, pra gente entender um pouquinho dos mecanismos da dor, né? Então, como que a dor é percebida, as vias. Então, acho que teve uma parte que ficou um pouquinho confusa ali, mas basicamente seria isso, tá? Então, a gente falou sobre a teoria do portão da dor, por que a gente tem uma certa analgesia, né? Um certo alívio da dor quando a gente esfrega ali, depois de bater o pé, o braço, alguma coisa. A gente falou sobre as vias nociceptivas, né? Então, desde as primeiras, o neurônio de primeira ordem, o neurônio de segunda ordem, a modulação, a interpretação lá no encéfalo, tá? Então, de modo geral, é isso que a gente tem sobre a nocicepção, certo? Então, obrigado por terem assistido, espero que esse vídeo tenha ajudado e até o próximo. Valeu!